Maravilha, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. Esse estudo bíblico é pensado para juvenis que estão ali querendo entender um pouquinho mais sobre as verdades das Sagradas Escrituras. Nós chegamos aqui ao tema número 7. O nosso guia de estudos é esse aqui, está um pouquinho embaçado, mas aqui é um estudo que os juvenis da igreja usam. O título é Vivendo e Aprendendo. Vivendo e Aprendendo. E o tema 7 é conhecendo seus mandamentos. Está aqui comigo meu amigo Luiz, que vai junto conosco nessa jornada de aprendizado da palavra. Então vamos lá, bênçãos, vamos estudar a palavra de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. O Luiz ali está pronto. Vamos avante. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui nesse estudo número 7: estudar a Bíblia é uma grande bênção, uma grande oportunidade. A Bíblia é um livro muito especial. E para que eu consiga entender aquilo que eu estudo na Bíblia, eu preciso conversar com aquele que permitiu e mandou que a Bíblia fosse escrita. Jesus, nosso Deus maravilhoso. Então, convido você que está vendo aí, que está assistindo, para fechar os seus olhos e a gente vai falar um pouquinho aqui com Deus, tá bom? Eu vou fazer essa primeira oração, oração inicial, e vou pedir que o Luiz depois termine o nosso estudo orando também. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender e a prosperar cada vez mais nesse ensinamento, nesse entendimento da palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, querido estudante, querido juvenil, estudar um pouquinho sobre os mandamentos. Vivendo e aprendendo. Nós estamos vivendo a cada dia aprendendo cada vez mais da palavra de Deus. Vamos lá. Quando eu conheço os mandamentos, eu sou muito beneficiado. Os mandamentos, eles são uma bênção para nos ajudar a avançar a nossa vida, a andar de maneira mais equilibrada, para a gente não andar cometendo erro, cometendo falhas. E tem aqui uma comparação, né, com o guarda de trânsito, a guarda de trânsito que ela ajuda, né, o guarda ajuda a gente a evitar problemas, evitar multas, evitar ele perder a carteira, né, perder a carta, perder o carro, inclusive. Deus o livre. Tudo neste mundo é governado por leis, assim diz o nosso estudo. Onde não existe leis, a desordem logo aparece e toma conta. Imagina se não existissem as leis de trânsito, por exemplo. Todo mundo indo para todo lugar ao mesmo tempo. Um monte de carro batendo, bicicleta batendo, moto batendo. Ia ser um problemão. Com certeza aconteceriam acidentes e mortes. Mas temos as leis, né? Deus também deixou a lei, ou uma lei, que nos ajuda a viver mais e melhor quando ela é obedecida. Essa lei é chamada de a Lei dos Dez Mandamentos. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, sobre a Lei dos Mandamentos. Como é que eu entendo essa lei, né? Para que que ela serve e até quando ela vale, né? Vamos lá então. Então, o nosso objetivo aqui com esse estudo é descobrir o caminho para que nós consigamos acessar, chegar ali à vontade de Deus, Luiz, conhecer o caminho do Senhor. Vamos avante. Então, a gente sabe que tudo começou ali com os profetas, né, os abençoados, que Deus chamou para escrever a mensagem. Os Dez Mandamentos foram escritos por quem? Ô Luiz, quando a gente está falando de Bíblia para alguém, ensinando e estudando, inclusive, surgem algumas dúvidas, e algumas pessoas têm dúvidas, mas os Dez Mandamentos foram escritos por quem? Tem gente que fala assim, ó, os Dez Mandamentos foram escritos pelo homem, outros vão dizer, ah, foram escritos por homens, mas foram homens santos, homens consagrados. Mas quem foi o escritor dos Dez Mandamentos, né? E melhor, onde é que está escrito os Dez Mandamentos? Quando você estuda a Bíblia, você vai encontrar os Dez Mandamentos completinhos ali, em dois textos. O texto de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20, e também no livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 5, 20 de Êxodo e 5 de Deuteronômio. Agora, nos resta saber quem foi que escreveu. Quem que você acha que foi? E aí? Pensa aí, quem que você acha que escreveu os Dez Mandamentos? Pensou? Então vamos junto aqui ler a passagem, a Bíblia Sagrada. Deixa eu colocar aqui o texto para você. Antes do texto, deixa eu colocar as opções. Olha aí, Luiz. A primeira opção, foram os profetas de Deus? Segunda opção, foi um anjo que escreveu os Dez Mandamentos? Terceira opção, será que foi o Moisés? Ah, Moisés era uma pessoa muito santa, né? Muito importante, lá no Antigo Testamento.
Será que foi Deus? Será que Deus foi lá e escreveu os 10 mandamentos? Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai ajudar a gente. Veja aí, ó, Êxodo 31, versículo 18. A Bíblia diz: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra. Luiz, as tábuas de pedra foram escritas pelo dedo de Deus. Olha que maravilha. Então a gente tem uma resposta. Vamos voltar lá para as perguntas, né? Ou para a pergunta. Foi pelos profetas, já viu que não. Por um anjo também não. Por Moisés também não. Foi escrita pelo dedo de Deus. Então você que tem a sua lição aí, ó, vivendo e aprendendo, aqui, muito bem. Responda essa opção. Foi escrita por Deus, é isso que a Bíblia fala, escrita pelo dedo de Deus. Vamos avançar aqui que tem mais perguntas, né? Tem mais perguntas. A gente já sabe que os 10 mandamentos funcionam para que a gente não se perca nesse mundo. Viva melhor, viva mais. Mas por quanto tempo vai durar esses mandamentos? Quanto tempo? Vamos ler na palavra de Deus. Nós temos aqui algumas opções para ler. A primeira opção é Salmo 111, depois Mateus 5, depois Salmo 119, depois Eclesiastes 3 e por aí vai. Vamos ler o primeiro texto, né, para a gente saber quanto tempo dura a palavra de Deus, até quando ela vale. Salmo 111, versículo 7 e 8. A Bíblia diz assim: As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Ó, que beleza, né? Já temos a resposta da primeira opção. A primeira questão aqui, a letra a resposta é Para essa. todos, sim. É isso aí mesmo, Luiz. Para todo sempre, você acertou. Para todo sempre a lei vai valer. Mas isso é Antigo Testamento, Luiz. A lei valerá, né? Melhor dizendo. Isso é Antigo Testamento. Será que tem algo diferente no Novo Testamento? Ó, Eu acho. ah, Vamos ver agora. Eu acho que pode ter, vamos ver? vamos lá. Mateus 5, versículo 18. E você aí, abençoado? Você que está estudando, você acha que tem algo diferente? Porque as pessoas falam assim, ó, o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Vamos ver se tem mudança, né? Se houve mudança. Vamos ler um texto aqui do Novo Testamento. Vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ó que beleza, Luiz. Quem falou isso aqui foi o próprio Jesus. Então, Jesus está dizendo para a gente que não vai passar, não vai acabar, a lei continuará valendo. Isso no Antigo e também no Novo Testamento, porque o Deus que criou a lei, ele é eterno, ele não muda, ele não passa, né? Inclusive, tem um texto que você pode ler na sua casa, Malaquias 3, versículo 6 fala: Porque eu, o Senhor teu Deus, não mudo, por isso você não é consumido, por isso que você não é destruído. Então Deus ele não muda, ele não pode mudar. Então ele não mudaria também a sua lei. Mas vamos ver aqui a resposta, né? A primeira letra, o Luiz respondeu para a gente que era todo sempre. Vamos ler, vamos ver aqui a letra B. Baseado naquilo que a gente acabou de ler. Qual que é a resposta? Continua sendo para sempre. Mas temos Que mais. legal, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Porque eu sempre ouvi em outros lugares as pessoas falarem que só valia o que estava no Novo Testamento. O Antigo Testamento não valia mais. E que Sim, quem tinha escrito os 10 mandamentos tinha sido Moisés. Mas até agora eu aprendi que quem escreveu os mandamentos foi Deus. E também entendi que lá no Novo Testamento Jesus fala que é importante seguir os 10 mandamentos porque a lei é para sempre. Olha que legal. exatamente, Luiz, é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, e tem mais um texto aqui, o texto é Salmo 119. Vamos ler o que diz aqui em Salmo 119, ó. 119, versículo 152. Diz assim: Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Inclusive, no Salmo 119, versículo 4, a Bíblia fala assim, ó, tu estabelecestes as regras ou as leis para que as cumpramos à risca, né? Então, veja, o Salmo 119 fala muito sobre a lei de Deus. A lei de Deus, então, ela é importante. Vamos aqui, então, para a resposta do Salmo 119, 152, mais uma vez, para sempre. Mais uma vez, a Bíblia diz que é para sempre. Mas, Luiz, a gente tem mais um texto ainda sobre esse tema, ou sobre essa pergunta. O texto é Eu Eclesiastes. acho que vai ser para sempre de novo. Vamos ver? Olha lá, vamos pegar. Vamos ver. Passando aqui então para a gente tirar a dúvida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. A Bíblia fala assim: ó,
Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. É, Luiz, tá certo, hein? Só mudou aqui a palavra, mas o significado, ó, é o mesmo. O significado é o mesmo. Dura eternamente aquilo que Deus faz. Ele, inclusive, fala que não pode tirar. Inclusive, Apocalipse fala que aquele que tirar, né, ou acrescentar, incorre em problemas. Em problemas. Não podemos acrescentar coisas à palavra e nem retirar aquilo que Deus falou, né? Mas vamos avante para mais uma pergunta. Um dia Jesus se encontrou com um jovem, ele é chamado de jovem rico. A história dele está em alguns capítulos da Bíblia. E Cristo Jesus deu a ele algumas respostas. Ele fez uma pergunta: Senhor, o que que eu tenho que fazer para ser salvo? Ô Luiz, essa é a grande dúvida de muita gente. Tem gente que fala assim: ah, mas a pessoa guarda a lei para ser salvo. Ah, mas ele fala muito da lei porque ele quer ser salvo. Só que, na verdade, a lei não é guardada para que a pessoa seja salva. Na verdade, a guarda da lei é uma resposta voluntária, uma resposta óbvia de alguém que teve um encontro com Cristo. Então, porque eu tive um encontro com Cristo? Porque Ele me salvou por sua graça, eu guardo a lei pelo poder dele, não é nem pelo meu poder, ele que me ajuda, inclusive. E quando tem as falhas, quando tem os desafios que a gente sendo humano, tem limitações demais, e a lei do Senhor é santa, justa e boa. E eu tenho dificuldades, nós temos dificuldades, porque o ser humano não é santo, nem justo, nem bom. Então, para guardar a lei, nós precisamos também da intervenção de Deus em nossa vida. Então, ele dá a salvação, ele dá uma lei santa, justa e boa, para que a gente se mantenha salvo pelo poder dele. É tudo por ele, tudo para ele. No final das contas, Luiz, é a graça. A graça é tudo em nossa vida. E eu preciso entender corretamente o papel da graça. A graça me salva, e agora, depois que eu sou salvo pela graça de Cristo, que eu tenho a salvação em Cristo, Ele me dá essa lei maravilhosa para que eu possa permanecer na presença dEle, né? Sem lei, o apóstolo diz, sem lei não há pecado. E eu sei que existe o pecado. Sem lei, eu estou perdido, eu estou sem rumo, sem direção. Então, Hum, não é pelo que eu faço que eu sou salvo, mas é pelo que Jesus fez por mim. exatamente. E Ah, entendi. E o desejo, Luiz, de guardar a lei de Deus, esse interesse de guardar a lei, não é porque você quer ser, mas é em gratidão, porque você é grato a uma salvação que você já tem em Cristo Jesus. E para que você permaneça ali sempre com Ele, firme na presença dele, Ele dá esses mecanismos, essas ferramentas, Ele dá estas bênçãos. A lei é uma bênção, para que eu permaneça ali juntinho dele, né? Juntinho dele. Então, vamos lá. É tanto que a lei não resolve o problema, né? A lei só mostra. A lei mostra. Quem que resolve? Cristo. Então, eu vejo meu problema, é como se eu estivesse olhando no espelho. Eu vejo ali os defeitos, cara, tá tendo uma dificuldade, tá sujo aqui. Eu não vou me limpar com o espelho, eu passo o espelho e o espelho limpa. Não. Eu vou procurar meios para tirar aquela sujeira. O espelho só mostra. Da mesma forma, a lei também só mostra os desafios que eu tenho. E esses desafios serão superados, os defeitos serão superados em Cristo. Então, a lei me conduz a Cristo. A lei me leva para Cristo. Me leva para a graça, né? Vamos aqui então, vamos ler o texto de Mateus, falando sobre o jovem. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom? Então, esse abençoado, ele está olhando para ele como sendo o agente da sua salvação. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus. Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres para entrar na vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Então, Cristo tinha uma visão, tem uma visão, na verdade, bem clara a respeito do funcionamento dos mandamentos, do funcionamento das leis, e ele fala assim, ó, você precisa guardar a lei. A lei é importante. Vamos aqui para algumas opções, né? A guarda dos mandamentos é uma demonstração que a pessoa aceitou a salvação em Cristo Jesus. Guarda os mandamentos. Não são os mandamentos que salvam, mas Jesus. Guardar seus mandamentos é obedecer e respeitar sua palavra e vontade. Então veja, o texto fala aqui, Jesus falou para ele: guarda os mandamentos se você quer ser salvo. Então, há uma confusão muito grande isso aqui, que as pessoas pensam que são as suas obras. Não, é a graça. Guardar os mandamentos é uma demonstração de que eu já aceitei Cristo na, na minha vida. Vamos avançar aqui para a próxima pergunta.
Relacione as colunas. Agora aqui, Luiz, essa aqui é boa, viu? Tem algumas colunas aqui para a gente relacionar, para a gente colocar uma em comparação com a outra. Vamos lá. Primeira coluna aqui, a fé não anula a lei de Deus. Aí o texto de referência é Tiago 2. Será se tem a ver? Aí o próximo, a obediência é uma prova de amor a Deus. Próximo, Romanos 3:31. Depois, Jesus obedeceu os mandamentos de seu Pai. Eclesiastes 12, versículo 13. Depois, obedecer aos mandamentos é nosso dever. Aí o texto de João 14, versículo 15. Depois, a obediência deve ser completa. E por último, João capítulo 15, versículo 10. Então a gente tem que pegar a coluna da esquerda e relacionar com a coluna da direita, para ver se elas falam sobre o mesmo assunto. Então vamos para o primeiro texto, Tiago capítulo 2. O que diz lá em Tiago 2? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então a pessoa tem lá os 10 mandamentos, a pessoa aceita 9, não, esse um aqui eu não quero aceitar. Então guardou 9. Ou está lutando para guardar 9, mas rejeita um. Na matemática de Deus, 10 menos 9 não é um, é zero, né? É zero. Então nós precisamos obedecer e buscar obedecer a lei por completo. Vamos ver então com qual texto isso aqui se relaciona. Então, Tiago 2,10 fala que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vamos ler aqui, Luiz. Qual que é a opção? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que que você acha? Vamos ver aqui junto, né? Hã? Ah, você falou letra E, né? Eu acho que é a letra E. É, Parece com a letra E, né? Que a parece. obediência tem que ser completa, tem que ser todos os mandamentos. Maravilha. Vamos ver aqui então, ó. É isso mesmo, pessoal. A obediência deve ser completa. Tiago 2,10. Tá no X. E a letra É o A. Vamos E. aqui. É, a letra Acertou. Vamos aqui para a próxima, ver se nossos estudantes vão acertar. Romanos 3, versículo 31. A- Esse texto tem uma pergunta. Fala assim: ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, a lei não anula a fé, ela confirma, né? Ela confirma. Tem até um texto que fala assim: me mostra essas tuas obras sem fé, me mostra essa tua fé sem obras melhor que eu com as minhas obras mostraria a minha fé. Então, as obras do crente é a demonstração da fé que ele possui. Agora esse aqui, Luiz, combina com qual? Romanos 3:31. O que que você acha aí? Letra A, né? Você falou aí? Letra A. Vamos ver, ó. A, vamos passar. É isso mesmo, letra A. A lei não anula a fé. Vamos para Eclesiastes agora, para descobrir o próximo. Vamos lá, aluno abençoado, estudante, você que está estudando junto comigo, vamos responder essa próxima. O texto diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, lá no Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo que o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Vamos ver com qual combina essa aqui, né? Vezes obedecer os mandamentos do seu pai, obedecer os mandamentos é nosso dever. Eu acho que esse aqui, Luiz, qual que você acha que você está pensando aí? Vê se Eu você já... acho que combina com a letra D. Letra D, É, obedecer aos mandamentos é nosso dever. Deixa eu passar aqui então. Deixa eu ver se você está certo. É isso mesmo, Luiz. Obedecer olha aí. é nosso dever. Letra D aqui, né? Até agora você acertou todas. Vamos para a próxima. João 14:15. Vamos ler, João 14:15. O que que diz lá? O que que diz esse texto? Diz assim, ó: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus falando, né? Se você ama a ele, você guarda os mandamentos dele. Vamos aqui para a resposta. Qual será que dá certo? Só tem duas opções, né? Obediência deve ser completa, já foi. Obedecer os mandamentos, dever, já foi. Ah, lá também já foi. Só tem obediência, é uma prova de amor a Deus. E Jesus obedeceu os mandamentos. Qual será? Acho que a obediência é uma prova de amor a Deus. A letra B. Muito bem, vamos passar. É isso mesmo, letra B. Olha aí, Obediência é uma prova de amor legal. a Deus. E agora só pode ser essa última, né? Agora ficou fácil a última aqui. João 15, versículo 10. Mas vamos ler, né? Para tirar dúvida. Vai aqui. João 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Já estava praticamente respondido, mas não custa nada a gente ligar aqui também, a gente relacionar as colunas.
E é Com exatamente certeza. ó, C com João. A letra C e o texto ali de João. Jesus obedeceu os mandamentos de seu pai. Letra C. Vamos avante, meu amigo Luiz. Vamos falar um pouquinho agora sobre decifrar o mapa. Quem tem esse estudo, você que está com esse estudo aqui, ó, você pode conseguir na igreja adventista, é porque está embaçado. Esse estudo aqui, Vivendo e Aprendendo, você pode conseguir na igreja adventista. E aqui na página que a gente está estudando, é a página 19. Na página 19 você vai ver que tem um texto, mas as letras estão todas embaralhadas, a gente não consegue ler. Então vamos tentar entender um pouquinho aqui, com base no estudo que a gente está fazendo, vamos tentar decifrar esse mapa. Vamos lá, Luiz, vamos me ajudar aqui, ó. Veja, aqui tem um A, tem um R, tem um S, tem um T, tem um D, tem um I. Vixe, não dá para ler isso aqui não. Ó, isso aqui não dá para ler, tá bem complicadinho. Tá bem complicado. Mas aqui tem as pistas, né? Tem as pistas. Vamos ver quais são as pistas. Primeira pista. Ó, risque letra não, letra sim. E descubra a frase oculta. Essa é a pista. Comece riscando a segunda letra de cada palavra. E escreva abaixo a frase encontrada. Então, Luiz, agora tá fácil. É para eu riscar uma letra sim e letra não. E eu vou começar riscando a segunda letra. Então, a segunda aqui vai ser essa. Fica o A, eu risco o S, depois eu risco o T, depois eu risco o D, depois eu risco o V. Vamos ver? Eu fiz aqui, vamos ver se está certo. Eu vou passar aqui o slide. Opa, eu risquei essas primeiras aqui. Vamos ver que palavra que formou, Luiz. Formou a palavra assim. Assim, Olha aí, ó. isso. Risquei o R, risquei o T, risquei o D, risquei o V, ficou assim. Vamos para a próxima palavra. A regra é eu risco letra Fica sim, letra não, e eu começo riscando, Luiz, a segunda letra. No o caso aqui é o B. B, tá vendo? É o B, né? Ó, Sim. B, A, depois o X, né? Vou riscar. Foi. Depois o L. Muito bem, risquei. Ah, qual a próxima letra aqui? Falai. A próxima palavra é falai. Então, palavra um, Também. sim. Palavra 2, falai. Vamos riscar as próximas aqui agora. Opa, risquei. A próxima palavra é assim de novo. Então tem assim duas vezes. Deixa eu riscar a próxima Olha, palavra aqui, Luiz. Ó, começa com. Eu vou riscar a segunda, né? Então eu vou riscar o T, o L. Vamos ver. o K, É, olha aí. o K, o F, o S, o R e o T. Risquei. Que palavra formou? Procedei. Procedei. Isso. Então, ó, assim falai, assim procedei. Beleza. Agora vamos riscar a coluna de baixo, ou a linha de baixo, Luiz. Começando aqui, ó, eu vou riscar primeiro o N, depois o M, Depois o N, depois o T. isso. E E aí a fechou, gente né? vê qual palavra formou. Maravilha. Riscando aqui, ó, ficou Como? para como, né? Como. Muito bem, é isso mesmo, palavra como. Mais uma riscada. Então, assim falar e assim proceder, e como? Como o quê, né? Como quem? Vamos riscar a próxima aqui. Eu risquei o Z, o C. Ah, como devendo, né? Assim falar e assim proceder, e como devendo. Muito bem. Vamos riscar aqui as próximas letras. Próxima letra a ser riscada é o B, né? O B vai ser o B e o M. O B e o M. Então, risquei. Pronto. Então, é ser. A palavra que formou ser. Agora a gente vai riscar a próxima. Eu risco o I, o M e por aí vai. Vamos ver se é isso mesmo. O M, o L, o M e o Y, né? Risquei aqui. Na verdade, era uma palavrona bem grande. Julgado. Julgados, né? Maravilhoso. Legal. O Luiz acertou rapidinho. Antes de riscar, ele já sabia. Então vamos aqui para a próxima. A próxima palavra aqui eu vou riscar o U, o I e o M, né? Vai ficar pela. Pela É isso aí, pela. Então, assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela. Vamos ver, pela o quê? Vamos riscar aqui o Z e o M. Que palavra forma? lei. É Olha aí. uma palavra lei. Estamos concluindo, hein? Agora esse aqui tá facinho, né? Risca o G e vai ficar o Aí fica só duas letrinhas. é, fica dá, né? Então, ser julgados pela lei dá o quê, né?
Que lei é essa? A última agora. Lei da bênção? Vamos ver. Lei da liberdade. Então, Verdade. a gente concluiu aqui, ó. Riscamos todas, ficou assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Li- Deixa eu colocar aqui, Luiz, essa palavra completinha, ou esse texto completinho, essa frase aqui toda, né? Assim ficou. Esse é um texto. Assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Deu um pouquinho de trabalho, mas a gente conseguiu decifrar o mapa. Vamos para a Sim. próxima. Vamos aqui para a próxima. Use os códigos para descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida. Agora, esse aqui é código, hein? Vamos ver aí, estudante, se você consegue fazer essa. Essa talvez esteja um pouquinho mais complicadinha, mas vamos lá, vamos conseguir. Olha aí, Luiz, o código. O código é esse. Eita, nossa. Aqui em cima tem o código e a letra correspondente. O A, o C, C cedilha, D, o E, o G, o H, o I, o L, o M, o N, o O, o Q, o R, o S, o T, o U e o Z. Então tem uma carinha aqui significando Z, né? Tem uma letra aí, uma letra grega aqui, ó, simbolizando L. Mas vamos lá. Então nosso desafio é encontrar os correspondentes. Agora, a gente vai usar o código para descobrir qual a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Na página 19 ainda, tem o código. Aqui, Luiz, tem o texto, né? Tem o código em cima e o texto para a gente decifrar. A gente já sabe que essa primeira aqui é o A, né? Essa primeira aqui é o Sim. A. Esse próximo Foi aqui, que é um triângulo deitado, é um Q. Esse quadradinho aqui, ó, é o a letra U. Esse aqui que parece um X é o E. Esse aqui que parece uma ferradura U, de cavalo, qual que é? Ah, é o L, né? e depois E de novo. E depois E? Muito bem, então tá fácil. É só a gente fazer isso. Vamos passar aqui e ver se a gente consegue fazer? Vamos lá, ver se deu certo aqui, ó. Vamos lá. Muito bem, começando pela primeira frase, né? A primeira frase, Luiz, vai dizer assim, ó, aquele que diz eu o. Tá vendo? Aquele A, Q, U, E, L, E. Aquele, aí o Q, U, E. Aquele que, D, I, S. Aquele, ou melhor, Z. Aquele que diz, dois pontos. Diz o quê? Eu, U. Aquele que diz eu, ou, melhor. Eu, ou. Muito bem. A gente já conseguiu a primeira frase. Vamos para a segunda. A segunda vai estar fácil também, porque a gente já conseguiu a primeira, né? Começa aqui com esse que parece um H e um B, né? Mistura de um H e um B. Então eu Sim. já sei que é C, né? C. E esse triângulo aqui, Luiz, é o quê? É o O. Ó. O, Ah. E esse aqui parece uma coisinha, uma N, força, lá. É o N, aquele que. Ah, e esse aqui, um H, um H, e esse é um E, né? E, C isso aí. cedilha e o O. Ah, então essa palavra aqui, Luiz, é conheço. Aquele que diz eu o conheço. Muito bem. Conseguimos aqui, ó. Aí essa outra letra aqui, esse outro código aqui, deixa eu ver qual que é. Você achou aí? É o E. Aquele que diz eu conheço, aqui é conheço, E. Próximo aqui, N. E o JB é o que aqui que tá aparecendo? JB é o A. Aí não, né? E tem um acento circunflexo, um acento. Como é que chama o acento da cobrinha? O tio. É o tiozinho. É o tio, né? Muito bem, tem um tio aqui, né? Aí tem um triângulo. Esse triângulo é o N. Então aquele que diz eu o Não. conheço e não. Opa, já achamos aqui. E não. Qual que é a próxima aqui? É um G, G. Aí tem o U, né? U, isso. O R. O É, o triângulo. R, O E, né? Ah, qual que é? É o R mesmo. D o R. e o A. Então, aquele que Aí, diz eu o conheço e não guarda. Vamos ver se a gente acertou. É esse mesmo. olha aí. Diz eu conheço e não guarda. Acertamos mais um. Vamos para o próximo. Decifrar o próximo aqui. Esse próximo texto. Então, tem essas letras aqui, ó. Esse triângulo é o R, né? R, Não, será que é R? é o R.
Ah, é esse mesmo. Pera aí. Será? Muito bem. É bem diferente, né? Eu tô achando que esse aqui. Ah, não, Luiz, esse aqui tá de cabeça para baixo, por isso que a gente tá tendo dificuldade. Ah, tá. Tá de cabeça para baixo, ó. Então a gente inverte ele aqui, ficou um pouquinho mais complicado de acertar. Mas, ó, Então, é o quê? não seria o. É, é O isso mesmo, o quê? quê, né? Depois o. O. É difícil esse. Rapaz, deu um nó agora aqui, né? É. Deu nó. Pera aí, Luiz, que eu resolvo esse nó agora. Deixa eu mexer nisso aqui, porque aí fica desvantajoso pra gente. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir resolver esse texto de cabeça para baixo. Então, vamos lá dar uma ajuda aqui. Agora sim. Eu acho que agora a gente consegue. Tava muito injusto. Vamos lá. Agora vamos lá, estudantes da Bíblia, vamos conseguir junto. O texto está consertado. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui rapidinho. Ok. Pronto, agora deu certo, né? Então, Agora sim. que. Aí esse outro é o quê? É o que letra? É o O? O O. Parece que é o O. O O. Rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa eu buscar aqui a minha cola. Eita, pensar. Não, O não, pensa. É porque ele está um pouquinho diferente aqui. Ele saiu um pouquinho diferente da foto. O recorte ficou diferente, mas seria o O, não é o quê? É o O e Ah, é o O e o S. qual a frase que tá no final? Porque na verdade, ó, na verdade era hum, deu uma embaralhada aqui por causa da foto, entendeu? A foto deu uma embaralhada, ficou diferente das outras, mas seria O S. Olha aí. Ah, os seus Seus mandamentos. mandamentos. É isso aí, os seus mandamentos. Eu acabei de ver aqui na cola, no meu, quando eu respondi o meu, ainda bem que eu tenho uma colinha aqui para se desse algum erro. Deu um erro na foto. Vamos ver se o outro aqui tá certo, né? Se tá certo na ordem correta. Ah, esse aqui tá. Esse aqui tá certinho. A gente já sabe que esse aqui é um E, e como ele tem um acento agudo, vai som de E, né? É o quê? Esse aqui é um M, né? M. O E de novo, o N, E, o E, N. o I, o R, o S e o O. Então é mentiroso. Olha aí, completamos. Conseguimos o código, deciframos. Deu um trabalhinho aqui. Esse aqui foi difícil, hein? Foi um pouquinho. Mas vamos lá. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. É isso que o texto, ou que Deus quer que nós saibamos, conheçamos à vontade. Olha aí, abençoada, respondido aí, para dizer que eu não respondi. Fui lá, respondi com a caneta, marquei tudo. Então, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então, Deus quer que nós sejamos pessoas verdadeiras, né? Que ouçamos a sua voz, aceitemos as suas orientações e vivamos bem, obedecendo aos seus ensinos, porque se o próprio Cristo obedeceu, nós precisamos fazer da mesma maneira, da mesma maneira. Então foi esse o nosso estudo. Luiz, você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Foi bem legal, né? Sim, sim, eu entendi bastante coisa. Eu consegui entender através desse estudo que os 10 mandamentos não foram escritos por Moisés, mas sim por Deus. Eu Uhum, entendi que no Novo Testamento, Jesus falou também que a lei nunca vai mudar, que ela é para sempre. A gente leu vários versículos falando sobre isso. Entendeu também que a gente tem que obedecer todos os mandamentos e que a gente obedece todos eles por amor, não porque a gente é obrigado a obedecer. uhum. Não é pela nossa obediência que a gente é salvo, porque a gente foi salvo por Jesus, mas a gente obedece os mandamentos para mostrar que a gente aceitou a salvação. Isso é gratidão. E eu também aprendi hoje, e a gente aprendeu junto, que é muito importante obedecer os mandamentos de Deus e que isso é uma prova de amor. Excelente, muito bom, Luiz. Você é um excelente companheiro de estudo. Prosperou, hein? Deu bom, foi muito bom.
Ô Luiz, aproveitando esse aprendizado que a gente teve, vamos agradecer que a gente começou pedindo, né? A gente começou pedindo para Jesus abençoar a gente. Agora vamos agradecer porque ele nos abençoou, concluindo o nosso estudo aqui e desejando que aqueles que ouvirão, que assistirão esse estudo, sejam também muito abençoados. Lembrando que o nosso próximo estudo vai ser sobre um dia especial. Então, Luiz, ó, o estudo número 8 ele tem como título Conhecendo um Dia Especial. Hoje a gente conheceu os mandamentos de Deus. E no próximo estudo a gente vai conhecer sobre um dia especial que está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada. Olha, que legal. Que dia especial será que é esse, hein? vai ser top, hein? Fica a Vai ser em breve. curiosidade. Vai ser em breve. Vai ser Ora pra gente, Luiz. Vou orar. Oremos então. Senhor Deus amado Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos ama e porque o Senhor entregou Jesus para morrer por nós. Jesus se entregou por nós. Nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu a sua santa lei e não foi entregue por homens, mas pelo Senhor. O Senhor escreveu com o seu próprio dedo e pediu para a gente obedecer seus mandamentos como prova de amor e gratidão pelo que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz. Nós queremos agradecer também porque a sua lei protege a gente, impede que a gente sofra, assim como as leis de trânsito impedem que aconteçam acidentes. Nos ajude a obedecer os seus mandamentos, a ser gratos pelo que o Senhor fez por nós e continuar estudando cada vez mais e mais a sua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. É isso que nós agradecemos. Por tudo isso nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, Luiz. Obrigado. Muito boa. E até o nosso próximo estudo. Até o próximo estudo. Valeu, Luiz. Fica com Deus. Abraço. Tchau.